Olá, seu amigo Fabiano Nunes, Rádio Digital Cidade Web. Estamos aqui no Cindy Lojas de Gravataí, hoje iniciando o nosso super programa aqui, um bate-papo com os candidatos a deputado estadual e federal de Gravataí. Hoje estamos aqui com Paulo Silveira, do PSB, que é candidato a deputado estadual. Vamos estar conversando um pouquinho, entendendo e vendo os projetos que ele tem, também com o meu querido colega e amigo aqui, o André Pereira, que é jornalista e marketing do Cindy Lojas. Deixa o André falar um pouquinho para vocês também como é que vai funcionar. Bom dia, eu sou o André Pereira, assistente de marketing do Cindy Lojas de Gravataí. Eu venho representar a nossa entidade que no próximo dia 16 de setembro completa 60 anos aí de lutas, desafios, conquistas para o varejo. Esse projeto ele tem o objetivo de trazer pluralidade, né? Dando espaço aos candidatos da região de Gravataí para apresentarem suas propostas e entregar também a agenda institucional da FEComércio, que traz as principais reivindicações do comércio de bens, serviços e turismo, né? A gente, como sindicato patronal, a gente se sente na obrigação, né, de realizar uma ação como essa, assim, principalmente podendo trazer isso para os nossos associados. O setor de bens, serviços e turismo no Rio Grande do Sul é responsável por 54% do PIB, né? E 54,3% dos empregos formais. Esses setores eles dependem do crescimento e do desenvolvimento da economia do Rio Grande do Sul, e o progresso do Estado está diretamente influenciado, né, pela gestão pública. Então a gente vem trazer essas questões aí para os candidatos. Nós enviamos ofícios, ainda estamos enviando, né, Fabiano, ofícios para todos os candidatos, convidando-os para que venham apresentar suas propostas, fazer esse bate-papo com a gente. Vai ser algo bem light, né? A gente vai ser bem em formato de bate-papo mesmo, para no nosso intuito principal é apresentar os candidatos e suas propostas, né, principalmente relativas ao comércio de bens, serviços e turismo, para os nossos associados aí. É isso aí. Já de antemão, quero agradecer a visita, né, que atendeu o nosso primeiro ofício ao vereador Paulo Silveira, que é vereador de Gravataí pelo 3º mandato e está concorrendo a uma cadeira na Assembleia Legislativa aqui no Rio Grande do Sul. E eu quero agradecer, Paulo, por ter atendido o nosso convite aí, né? É um espaço democrático onde a gente está aqui para conversar, para que o nome do projeto é Conhecendo os Deputados e Seus Projetos. Então, quero te deixar à vontade aí para te estar também falando um pouquinho com o público. Então, primeiramente, bom dia a todos e a todas, saudar aos nossos amigos da FEComércio, em nome do nosso querido presidente José Rosa, saudar o Fabiano, meu amigo de longa data, um comunicador ativo na nossa cidade, ao André Pereira, que representa aqui o marketing do Cindy Lojas, e a todos os amigos do nosso querido comércio, bens e serviços da nossa cidade. Então, queria deixar essa saudação muito especial a cada um e cada uma de vocês. Como bem disse o Fabiano, eu sou vereador da cidade, estou no 3º mandato, sou coordenador da Frente Parlamentar contra o pedágio na 118, que impacta muito nesse setor que é representado pela FEComércio, porque traz um prejuízo aos comerciantes da nossa cidade, e tenho batalhado muito contra o aumento de imposto. Uma das minhas pautas, André e Fabiano, sempre foi o combate ao aumento de imposto, porque o imposto atrasa a economia, diminui a geração de emprego e renda, e isso traz um prejuízo muito grande às famílias da nossa cidade e da nossa região. Perfeito. Paulo, a gente tem te acompanhado e tem visto essa luta, né, por não colocar o pedágio aqui. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho para quem ainda não sabe, não conhece, né, essa luta, teu projeto. Aonde estaria o pedágio se tivesse hoje em Gravataí, e o impacto, né, que tu já tem um estudo sobre isso, né, esse impacto do pedágio aqui em Gravataí. Então, essa é uma pergunta muito oportuna, Fabiano, mas eu queria também deixar aqui meu agradecimento também à nossa outra entidade da cidade, a CIGA, que tem sido uma guerreira nesse combate
ao pedágio na 118, porque é uma luta de muitos. E a gente precisa reconhecer aqueles que estiveram desde o começo. Lá no ano passado, há um pouco mais de um ano, nós soubemos dessa pauta do pedágio e chamamos a atenção da comunidade gravataense e depois, subsequentemente, as comunidades do Vale do Gravataí. Então nós criamos a Frente Parlamentar contra o pedágio na 118 aqui em Gravataí, na Câmara de Vereadores, onde 20 dos 21 vereadores foram a favor dessa Frente Parlamentar. Estivemos em Cachoeirinha ajudando a criar a Frente Parlamentar em Cachoeirinha, em Alvorada, em Viamão, Esteio e Sapucaí, inclusive em São Leopoldo, e discutimos isso pelo Vale do Paraiana, esse tema. Por quê? Eu tenho um conceito, Fabiano, sobre a participação das pessoas nas decisões de governo e nas decisões que trazem um impacto muito grande para uma região. E o governo do estado, o governador Eduardo Leite, no auge da pandemia, onde muitos estavam tentando salvar suas vidas e outros salvando a sua vida econômica e financeira, nós tivemos a chamada que nos trouxe uma indignação muito grande, André, que foi esse o anúncio do polo de pedágio aqui no Vale do Gravataí. No primeiro momento, esse polo de pedágio, nós teríamos duas praças, onde uma seria na entrada da cidade e outra na divisa entre Sapucaia e Esteio. E tudo isso sem discutir com aqueles que vivem a realidade da nossa região. O governador Eduardo Leite aproveitou que nós estávamos preocupados com a vida, como a gente estava preocupado com o emprego, como a gente estava preocupado com o nosso comércio, para a gente sobreviver durante essa pandemia. Ele foi lá e implementou esse modelo que já trouxe um atraso muito grande numa história não muito recente do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então nós combatemos esse pedágio urbano, ele traz um prejuízo para aquele que produz, ele traz um prejuízo para aquele que circula e traz um prejuízo para aquele que quer botar comida na mesa, que vai deixar o nosso alimento mais caro. Então, para te ver como o pedágio pode trazer um prejuízo muito grande para a nossa região se a gente não combater isso. Felizmente, o governo, depois de várias ações desse grupo, e eu quero mandar um abraço para o Darcy Zotes, o coordenador do movimento contra o pedágio na 118, tem sido um batalhador, um guerreiro. Depois de vários movimentos deste grupo, do movimento RS 118 sem pedágio, o governo foi retrocedendo nessa pauta e decidiu tomar a decisão depois da eleição, que é isso que nos preocupa. E isso, inclusive, foi um dos motivos, Fabiano e André, que nos colocou nessa corrida rumo à Assembleia Legislativa. Primeiro, contra o pedágio. E nós lá, desde o início, combatemos isso. Nós não tornamos isso uma pauta de eleição, como alguns outros candidatos aqui da cidade. Nós, desde o início, nos preocupamos com isso. Segundo, o combate a esse atraso que vai trazer, por exemplo, para um polo de pedágio, um polo de transportadores da nossa região, um polo logístico que vem se instalando aqui à margem da 118 e aos arredores dela. Então, este é o Paulo Silveira, nós estamos combatendo o pedágio na 118 e não é uma pauta de eleição, é uma pauta de vida, porque isso, André, nós já fizemos lá no combate, no movimento Freeway Livre, onde todas essas entidades conseguiram mudar o pedágio da Freeway, que era na entrada da cidade e foi para a divisa com Golarinho. Perfeito. Paulo, a gente tem visto Gravataí na sua ascensão e crescendo, como tu comentaste agora há pouco, com a questão logística, né? Tem vindo muitas empresas para cá e buscando espaço, isso está aumentando o emprego, isso está aumentando, hoje Gravataí tem dado renda aos seus moradores através dessas empresas, né? Tu na Assembleia Legislativa tem algum projeto para facilitar o crescimento e principalmente, né, nós temos aí um projeto, o projeto de lei, o PL 05 de 2015, que é a aprovação para facilitar que as empresas se estabeleçam de forma mais rápida, né? O que é o teu projeto para que isso possa estar facilitando para aquele que quer botar uma empresa pequena, né? Mas também aquele que tem uma empresa de médio e grande porte?
Primeiro a gente precisa discutir, Fabiano, a matriz fiscal do nosso estado. Nós não podemos competir com os outros estados tendo uma carga tributária maior. E esse será um dos temas que eu tratarei pelo conhecimento técnico que eu tenho como na minha área profissional, eu sou contabilista, e a gente precisa trazer essa igualdade. A gente fala tanto em direitos iguais e nós temos estados que têm a carga tributária menor ou incentivos maiores. E a gente precisa olhar o Rio Grande desse jeito. Essa inclusive, desculpa me intrometer, é uma reivindicação importante, né, da agenda da FEComércio, que é a garantia de não elevação das alíquotas, né? Exatamente porque elas exercem uma influência muito grande para o ambiente de negócio, principalmente da nossa região aqui, né, que cresceu tanto nos últimos 20 anos, assim, né? Gravataí deu um boom, assim, em todo o âmbito empresarial, principalmente, né? Muitas empresas abrindo, Então, aí eu queria ver até como o senhor acha que o senhor pode trabalhar essa realidade, né? Tendo em vista a nossa realidade econômica atual, tendo recém-saído de uma pandemia, tendo a questão de guerras, a gente está meio que vivendo sob uma pressão tributária, de certa forma, né? Eu queria saber como é que o senhor pretende trabalhar essa questão, assim. Primeiro, a gente tem que colocar toda a cadeia produtiva na mesa. O diálogo é fundamental para a gente sair desse momento que vive tanto o estado do Rio Grande do Sul quanto o Brasil, onde 1 em cada 4 gaúchos teve dificuldade para botar comida na mesa durante a pandemia. Isso é reflexo da retração econômica e da dificuldade daqueles que produzem em gerar emprego e renda para essas pessoas. Qual é o papel do governo? O papel do Estado, no caso, é gerar as condições necessárias para a evolução dessa condição de geração de emprego, renda, discussão de matriz tributária, discussão, inclusive, daqui a um pouco a gente discutir um novo pacto federativo, a gente tem um imposto único. A gente paga muito imposto, e a gente paga imposto sobre imposto. E eu, como deputado, vou batalhar para que a gente vença essa pauta. Essa pauta, o Rio Grande já foi protagonista na história do Brasil em vários setores. E a gente precisa ser protagonista nesse setor também. A gente precisa ter um imposto igual dos outros estados, a gente precisa discutir justiça fiscal e a gente precisa facilitar para aqueles que geram a riqueza do nosso estado. Mais da metade do PIB do Rio Grande do Sul é gerado pelo terceiro setor. Por que a gente não pode dar uma atenção necessária para ele? A gente vai dificultar mais, como tem sido feito nos últimos anos? Pelo contrário, o deputado Paulo Silveira, lá na Assembleia, vai batalhar para a gente ter, quem sabe, uma frente parlamentar para discutir esse tema e também colocar todos os setores na mesa, os setores produtivos, os setores que geram emprego e renda e também geram a riqueza desse belo estado que a gente vive e precisa ter a atenção necessária que nós geramos, talvez, a condição necessária para chegar no ponto crucial da nossa economia. Nesse primeiro momento, eu sei que a gente precisa de estudos técnicos para poder confirmar ou dizer alguma coisa sobre isenção de impostos, né? Mas poderíamos dizer aqui que poderia haver a extinção da DIFAL, então, essa substituição tributária? Não, isso é fundamental, né? A gente precisa pensar no Estado como um todo. O Estado do Rio Grande do Sul, quando lá estudava no Colégio Dom Feliciano, meu técnico em contabilidade, era o segundo estado do país em número de exportação, perdia só para o estado de São Paulo. 22% das exportações do país saíam do Rio Grande do Sul. Hoje nós somos o 6º ou 7º, se eu não me engano. Por que mudou isso? Por toda essa dificuldade que a gente foi criada através da condição do Estado, do próprio Estado. O Estado ele tem que intervir na vida das pessoas para melhorar, não para dificultar. E quando ele participa de um setor, ele tem que entender o cotidiano desse setor. E a gente precisa compreender que tudo isso pode gerar uma dificuldade muito grande, não tão somente para o empreendedor, mas principalmente para aquele que quer emprego e renda. Que esse é o ponto fundamental do papel do Estado. Então, com certeza, a gente precisa discutir toda essa matriz econômica,
essa matriz tributária, a gente precisa olhar os setores que produzem, que carregam a nossa economia, a pujança da economia do nosso estado e atender, são demandas históricas. Nós tivemos vários deputados da cidade e eu, como deputado, vou batalhar para isso e tenho compromisso aqui do nosso terceiro setor, que com certeza terá uma voz firme lá no parlamento para representar esse desejo de evolução e esse desejo de a gente ter um Estado que intervenha menos na vida das pessoas e garanta mais serviços de qualidade. Este será o deputado. Dessa pauta também ainda econômica, na agenda também a gente tem ali sobre a extinção do piso regional, porque ele reduz a eficiência do sistema de negociações coletivas de salários, né? Sim. Como é que o senhor pode abordar esse assunto? Assim? Esse assunto é caro para o PSB. Quem criou o piso regional foi o PSB e a gente precisa ter um cuidado quanto a isso, porque nós temos várias realidades no Estado. Então, quando se tem várias realidades, a gente precisa olhar de forma diferente. Então, nós do PSB nós temos um compromisso de, primeiro, garantir que o empreendedor gere emprego e renda. Segundo, garantir que o trabalhador tenha a condição necessária para que nós possamos, de fato, ter a comida na mesa, ter o acesso a serviços públicos e ter a condição mínima de vida. Porque quando o empregado está feliz, o empregador ganha dinheiro, gera riqueza e tem a condição de tocar no seu negócio de forma muito positiva. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa discutir. O piso regional, ele tem várias áreas que a gente precisa olhar, mas a gente precisa estar em pauta nisso para a gente pensar de uma forma que seja bom para todos os lados. Não pode ser um peso para aquele que empreende, mas também não pode deixar desamparado aquele que gera a riqueza para quem empreende. Então, com certeza a gente vai estar debatendo esse tema e com certeza a gente vai pensar nos dois lados do setor. Uma pergunta agora clássica aqui tu que está caminhando agora pelo comércio de Gravataí, tem visitado inúmeras pessoas, empresários, empreendedores, enfim. Nós estamos vindo de uma pandemia que causou um estrago financeiro para muitas pessoas, né? Muitos ficaram sem a sua principal renda, né? Muitos fecharam. A pandemia mostrou que o brasileiro ele não é financeiramente organizado, né? Muitos misturavam o dinheiro do caixa com o dinheiro do bolso, né? O cara, mas hoje não entrou nada aqui, eu não tenho para gastar. Não tinha aquela educação financeira, né, Paulo? Tu como contador, né? Tem muita gente buscando o refinanciamento das suas dívidas, né? E o governo do estado, eu não sei de qual forma, né, mostrou um interesse para buscar, porque eram muitos empregos. Eu estou falando aqui para quem caminhava no centro de Porto Alegre e chegava numa imobiliária e queria alugar um ponto na Andradas, tinha fila de espera. Né? Hoje, você caminha na Andradas, tem loja fechada. Fechada, né? Ainda. Né? Então, assim... Nem precisamos ir tão longe, né? Aqui no centro de Gravataí. No centro de Gravataí, né? Então, assim, qual é a preocupação em tentar buscar um modo de financiamento para quem se endividou, né? Tentar fazer com que ele consiga voltar a ter aquele comércio ativo de novo? Primeiro, Fabiano, a gente precisa olhar qual é o papel do Estado. Para mim, o papel do Estado, ele tem um papel de fomento e precisa olhar para essa categoria tão importante que gera uma riqueza tão grande, gera emprego e renda para a nossa gente. Nós temos órgãos, o próprio Banrisul, o Badesul, o BRDE, precisam ter linhas de crédito para dar essa condição necessária para esses empreendedores voltarem a produzir no nosso estado. Eu sou filho da aldeia e eu lamento muito quando eu vi comércios históricos, antigos da nossa cidade fecharem, sem ter no mínimo, aquele acesso para ter uma condição mínima durante a pandemia. A gente fica muito triste, porque eu sei que a riqueza de Gravataí, a pujança da cidade, passa por homens e mulheres que construíram através do comércio.
A nossa história da aldeia dos Anjos, da nossa querida Gravataí, começou com comércio, na Napo Gomes, começou com comércio na Dorival, na José Loureiro da Silva, na Dorival de Oliveira, e se espraiou de uma forma muito, muito diferente, né? Porque nós temos centros regionais na nossa cidade. Então o papel do Estado é garantir a condição mínima para esses empreendedores ter a formação de gerar emprego e renda. Porque quando a gente não pensa no empreendedor, a gente acaba prejudicando aqueles que mais precisam, que é o trabalhador. A gente precisa ter essa necessidade de compreensão sobre esse tema. E o papel do Estado, o Estado do Rio Grande do Sul não pensou nisso. O Estado do Rio Grande do Sul se preocupou muito no fecha de qualquer jeito, sem dar a condição mínima, sem gerar uma organização, como foi dito aqui, com essa coisa de fecha uma semana, outra semana abre. Tu não tem como organizar uma folha de pagamento desse jeito. Não tem como organizar um estoque desse jeito. Não tem como organizar um fluxo de caixa desse jeito. Então o Estado, ele, ao mesmo tempo que ele tentou cuidar das pessoas, ele prejudicou as pessoas. E nós, se nós tivéssemos uma voz forte lá na Assembleia Legislativa, isso não aconteceria. Porque nós demos um exemplo que no combate contra o pedágio na 118, nós somos firmes. Nós não viemos com uma pauta eleitoral. Nós não dissemos agora que nós somos contra o pedágio. Nós começamos essa luta. E com certeza essas lutas que são do terceiro setor, nós vamos batalhar bastante para representar bem a nossa população, o nosso empreendedor e aquele que gera riqueza e faz pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. É isso aí. Paulo, vamos entrar um pouquinho na esfera do turismo, né? A gente tem visto Gravataí nesses últimos anos incentivar bastante, né, a parte turística de Gravataí, principalmente região de Morungava, né? Tivemos a feira há poucos dias lá, a FEARN lá, que também foi uma feira que está crescendo bastante nos últimos anos, né? Mas nós temos aí diversos pontos turísticos da cidade, né? Tu que gosta também, principalmente, de subir o Morro de Itacolomi, né? Com a família, a gente cuida bastante isso na rede social. E importante a gente dizer, quando a gente gera o turismo local, a comunidade em torno também ganha, né? Porque tudo vira uma rota turística, né? E aí daqui a pouquinho, como a gente citou aqui o Morro de Itacolomi, daqui a pouquinho já tem um restaurante, daqui a pouquinho já tem um comérciozinho, né? Com um artesanato. O que tu pensa na tua gestão do mandato agora, fazer algo que incentive Gravataí a dar esse pulo aí para a parte turística? Primeiro que o Morro Itacolomi é um patrimônio natural do estado do Rio Grande do Sul. A gente precisa valorizar ele, cuidar dele e infelizmente o governo municipal não tem feito isso. A gente caminha lá, né, não tem o detalhamento de trilha, não tem o cuidado com a limpeza, está abandonado. Segundo, a gente viaja tanto, né? Quando a gente tem a oportunidade de viajar, valoriza coisas pequenas e a gente não valoriza o nosso município. Nós temos uma rota rural aqui muito bonita. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por Gravataí. Eu amo a nossa cidade. Eu não escolhi só morar aqui. Ela fez eu me apaixonar. E por isso, eu com meus filhos, eu circulo em todos os setores da cidade. Eu vou ao Rio Gravataí, que a gente poderia ter, nesse processo de pensamento da política de turismo, um passeio, podia ter um catamarã para a gente passear no Rio Gravataí. A gente tem hoje o Barco Escola, que é um dos que aproveitam isso. Nós temos o Morro Itacolomi, nós temos a região de Morungava, a gente tem vários ambientes que a gente poderia aproveitar. A gente poderia ter um turismo cultural. Eu fiz uma proposta, fiz um projeto de lei lá na Câmara de Vereadores, onde falava sobre o turismo cultural, para a gente conhecer a Casa dos Açores, que a nossa cultura, a origem da nossa cidade é açoriana, conhecer a Igreja Matriz, o Agostinho Marta, a Capela Santa Cruz. A gente precisa conhecer a história da cidade. Se a gente não valorizar a história da nossa cidade, o que a gente vai valorizar? Então, essa questão da cultura precisa ter um investimento maciço. A gente precisa aproveitar o Rio Gravataí. A gente precisa cuidar dele e aproveitar ele culturalmente, socialmente.
O Morro Itacolumi da mesma forma. Como tu disse, eu tenho uma cultura. Eu subo o Morro Itacolumi, vou com meus meninos lá, vou na Pedra do Cachorro, vou no Menino Deitado, que é o Morro Itacolumi, e na descida eu paro ali para comer um pastel, tomar um suco de um caldo de cana. Já é cultural para a nossa família fazer isso. Então a gente precisa ter esse incentivo. Por que a gente não cuida das trilhas do morro? Certa vez eu fui subir um morro de Itacolumi, era um domingo, estava pegando fogo. A gente tentou contato aqui com Os bombeiros. Com o guarda municipal, com os bombeiros, para tentar apagar. Por quê? Não tem esse cuidado. Infelizmente, a gente não cuida da cultura da nossa cidade. A Casa dos Açores é um exemplo da cultura, da valorização da nossa cultura, da cultura açoriana. A gente precisa reconhecer isso. E se a gente não tiver um plano de turismo no nosso município, a gente vem perdendo muito. A gente tem diversas rotas. E por que a gente não aproveita isso? Quem é que conhece as Três Figueiras? Quem é que conhece o Mato Alto, o Caça e Pesca, o Passo dos Negros, o próprio Arroio Barnabé? Ele precisa cuidar da nossa cidade, da natureza. Eu tenho um tema que para mim é fundamental no meu mandato, a questão da sustentabilidade, tanto que apresentei projeto para a questão do rio, apresentei projeto sobre a política reversa, apresentei projeto que inclusive o governo veio a aproveitar sobre o IPTU verde, porque a gente precisa pensar na história da nossa cidade. Se a gente não cuidar dela, a gente não tem onde morar, a gente não vai viver bem e não vai morar bem. E principalmente o turismo, a gente é utilizado de uma forma muito pequena aqui na nossa cidade. Isso é importante. Vamos aproveitar então um momento, assim, agora nessa segunda parte da nossa entrevista, assim, vamos falar um pouco, tu já falou das tuas propostas, a gente já debateu ali sobre o comércio de bens e serviços, o que vai ser abordado. Então, assim, vamos falar da tua vida pública, o que já foi como vereador, o que já foi feito, o que o Paulo Silveira já fez, né, dentro do Legislativo Municipal, e até para os nossos associados também conhecerem, esse espaço vai ser dado a todos, né, para que os nossos associados conheçam, tu não se tornou candidato por, decidi ser candidato, vou, né? Então, falar um pouco sobre a tua história política e pública, né, na vida pública, né? Então, primeiro eu quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, o André, o Fabiano, e a nossa história se confunde com a história de muitos gravataenses. Eu comecei muito jovem na política, eu estudei lá no Carlos Bina, eu tenho um orgulho muito grande, quero deixar um abraço aos meus professores, a nossa diretora Délia Ramos, lá do Carlos Bina. Depois fiz técnico em contabilidade no Colégio Dom Feliciano, procurando uma melhor condição de vida. Eu que sou filho de uma auxiliar de limpeza, que trabalhou 29 anos na antiga Icotron. E como cada um e cada uma de nós tem uma vida de superação, de determinação, e isso faz nos aprender e sentir a necessidade da nossa população. Eu ingressei na política muito jovem, eu fui presidente estadual da juventude do partido, do PSB, fui do Conselho Nacional de Juventude, também atuei muito no movimento comunitário e conheço a cidade como ninguém. Qualquer canto da cidade, a gente já teve a oportunidade de caminhar, botar o pé e poder conversar com a nossa população, que é uma população aguerrida, determinada, que acorda todo dia tentando o melhor para si e para sua família e pensando no futuro da nossa cidade. Então eu entendi que poderia participar da política. Fui secretário, um breve período, secretário de Relações Comunitárias, onde a gente fez esse trabalho das feiras comunitárias, que hoje a gente tem ali tem no quiosque, a gente tem próximo às associações de moradores, temos lá na Morada do Vale, na Coab, a gente está levando agora para o bairro Caveira, que também gera riqueza e renda para aqueles que mais precisam.
Então, concorri a vereador em 2012, onde fui agraciado com 1.135 votos. Fui eleito vereador, sempre um vereador combativo, um vereador que participa da vida da cidade. Nunca usei nem um centavo do dinheiro público, em respeito a você que produz, que gera riqueza para a nossa cidade. Eu nunca viajei, o meu telefone é o meu telefone, eu que pago. São pequenos sinais de respeito àquele que produz, àquele que paga o meu salário e àquele que traz riqueza para a nossa cidade. Tenho sido combativo quanto ao aumento de impostos. E por que isso? Como eu disse aqui anteriormente, eu defendo que nós tenhamos um imposto único no nosso país. A gente precisa reduzir a carga tributária. Chega de quem empreende, de quem gera riqueza, gera emprego, pague a conta 1, 2, 3 vezes, como a gente tem um exemplo no nosso país. Chega que aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente paga imposto de fronteira, que é um debate histórico, principalmente para o terceiro setor. E a gente precisa pensar naqueles que mais precisam. Então, depois concorri a vereador, fiz o dobro dos votos. Fiz quase o dobro dos votos, fiz quase 2.000 votos, reconhecendo o nosso trabalho. E concorri a última vez também a vereador, me reelegendo mais uma vez. Eu entendi que tem que contribuir bastante para a nossa cidade e posso contribuir muito para o estado do Rio Grande do Sul. O conhecimento que a gente tem, eu conheço muito o nosso estado, conheço a nossa cidade, a nossa região, e a gente vê que a gente está muito carente de representação. Nós já tivemos 5 deputados na nossa cidade. E agora nós tivemos uma deputada que ficou suplente e assumiu há pouco tempo. Então uma cidade do tamanho de Gravataí não pode ficar sem representação. Só que não pode também ser qualquer representação. Eu seria um deputado que vou batalhar contra o aumento de impostos, a favor da geração de emprego e renda, a facilidade de acesso aos serviços públicos. Até poucos dias atrás a gente não tinha a impressão de carteira de habilitação, de carteira de identidade na nossa cidade. Uma cidade de 300 mil habitantes. A gente ia fazer a carteira de identidade em Cachoeirinha. Então, isso é a falta de um deputado atuante. Então não basta ter um deputado, tem que ter um deputado que defenda a nossa população. E eu vou ser um deputado municipalista. Eu não sou candidato a deputado para me promover para ser candidato a prefeito. Se eu for eleito deputado, eu cumprirei meu mandato de deputado, em respeito a cada um e cada um de vocês. E, inclusive, faço esse desafio aos demais. Eu serei deputado e trabalharei pela nossa população. Segundo, ninguém da minha família vai concorrer. A gente virou, parece agora aquele House of Cards, né? Toda a família está envolvida nas eleições, né? A gente precisa de ter representatividade, precisa renovar, precisa pensar a cidade. Não basta ser filho, mãe, marido. A gente precisa ter uma representação que tenha o sentimento da nossa população. E por fim, eu batalhei por um tema que tem assolado a nossa população. E acredito que incomoda a todos aqui na nossa cidade. Um dos meus temas é a regionalização da saúde. A gente precisa ter uma saúde que atenda a todos. A gente não pode ter um hospital que não quer atender a nossa população. A gente não pode ter uma UPA onde a nossa população sofre para ser atendido. Daí a gente vê agora, Fabiano e André, que a gente chega nessa eleição, parece que tudo vai virar as mil maravilhas. Alguns dizem, se eu for eleito, o hospital vai ser o melhor, vou dar as condições para o hospital ser o melhor hospital do estado. Mas e quando foi prefeito? Por que não resolveu isso? Tem outro que diz que a saúde é prioridade, mas teve problema aí em Canoas e Viamão. A gente precisa olhar isso, a gente precisa olhar o histórico das pessoas, porque quando a gente vota, a gente está assinando uma procuração para falar em nome da gente e representar a gente. Eu sou o Paulo Silveira, tenho muito orgulho de onde vim e eu sei para onde vou. E eu tenho certeza, se cada gravataense apostar na nossa candidatura, uma candidatura de renovação, de trabalho, eu sou um vereador que conheço
a coisa pública, a gente vai, de fato, cuidar melhor da nossa gente, porque tem sido esquecido. Certamente. Paulo, tocaste num ponto crucial. Durante a pandemia, um dos principais pontos atingidos nessa pandemia foi a educação, né? E como tu bem disseste, que tu vieste do estudo do Colégio Dom Feliciano, fez um curso técnico de contabilidade. O que a gente consegue melhorar na educação do Estado? A gente vê os professores reclamando muito da questão. Hoje nós temos o piso do professor, né? E isso foi dito que no Brasil inteiro os professores teriam o mesmo salário, né? Em alguns municípios não ocorreu dessa forma, até porque o caixa da prefeitura não sustentava isso, essa ideia, né? De bancar o custo que o governo federal estava dizendo que deveria ser pago, né? E isso foi implantado. Enfim, eu quero saber qual é a tua ideia para que a gente consiga resgatar todo esse período da pandemia na parte da educação que foi atingido. O jovem que ficou em casa na aula remota e hoje ele tem dificuldade em retornar ainda para a escola, né? Ele não consegue mais acompanhar, porque tinha aquela facilidade, eu fazia em casa, o trabalho entregava, enfim. Os professores também desta forma, alguns se afastaram. Por quê? Pelo medo da pandemia, né? Enfim, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a tua ideia, principalmente no âmbito estadual, né, que a gente vê muitas escolas que estão se acabando, né, não tem manutenção, não tem uma estrutura, e como é que nós vamos investir nessa parte da educação? Primeiro, Fabiano, para te ver como é no estado do Rio Grande do Sul, nós já fomos protagonistas na educação, nós já fomos referência no país com a educação e hoje a gente tem uma referência negativa. Nós somos o estado com o maior número de evasão escolar do Brasil, em percentual. Isso vai impactar na vida das pessoas. Na hora de a gente selecionar uma pessoa para trabalhar, na geração de emprego e renda. Então a gente precisa rediscutir esse modelo. Primeiro, o estado de Pernambuco, 74% das escolas têm turno integral. O estado de Pernambuco é um estado menor do que o nosso, de forma populacional, e também nosso estado é um estado mais rico. Se lá eles conseguiram fazer isso, por que a gente não pode ter escola integral aqui? Segundo ponto, a gente precisa ter uma escola atrativa, né? Hoje a gente tem isso aqui, os smartphones, telefones, que a criançada pega, mexe, joga, tudo. A gente vai conseguir continuar na tela, no giz, no quadro, no giz. A gente tem que ter uma escola que caminhe junto com as novas tecnologias. E infelizmente nós não tivemos isso. Mesmo durante 2 anos, as escolas não sendo ocupadas pelos nossos alunos. Sem falar do piso do professor, aqui em Gravataí é uma vergonha. Nós temos o piso nacional, Gravataí tem condições de pagar o piso e o prefeito optou por não pagar. É uma escolha de governo. A gente precisa ter essa noção. O governo tem prioridades. O governo escolhe suas prioridades e não escolheu pagar o piso do nosso professor. Eu sou a favor do piso do professor. Inclusive cobrei isso lá na Câmara de Vereadores. Porque o professor é a profissão de todas as outras profissões. E se a gente não valoriza o professor, inclusive a reforma da Previdência foi aprovada com a condição de valorizar o nosso servidor. E a gente não tem feito isso, pelo contrário. Mas a gente precisa olhar a educação de outra forma. É contraditório, né? O bairro Barro Vermelho. Você sabe qual é a empresa que tem no bairro Barro Vermelho? É a GM, que gera quase 45% do ICMS da nossa cidade. Nós não temos uma escola de ensino médio lá. Nós temos uma escola que ocupa um prédio municipal durante a noite para atender em torno de 300 alunos, sendo que a demanda é mais de 1.000. Durante todo esse tempo, o governo do estado não conseguiu resolver isso. Inclusive, na transferência para o pessoal das áreas de risco para o Breno, naquele projeto habitacional do governo federal, onde criou o Breno Garcia, que é o maior conjunto habitacional popular do sul do Brasil, a nossa população
previa para a nossa população uma escola de ensino médio. Não tem. Outro bairro que cresce muito e também tem sido esquecido, o bairro Neópolis. Nós não temos uma escola de ensino médio no bairro Neópolis. Então, para ver como o governo do estado, ele precisa olhar de fato para a necessidade da nossa região. Como é que a gente não tem uma escola técnica para preparar o nosso jovem para trabalhar na GM, ali o nosso jovem ali da Caveira, no bairro Barro Vermelho? A gente não tem essa preocupação. Isso é falta de planejamento do governo para pensar na necessidade das pessoas e principalmente para pensar no futuro da nossa cidade e do nosso estado. Isso aí. Sobre essa questão da educação, a educação técnica e o ensino médio é todo obrigação do Estado, Do Estado, caso, isso né? mesmo. Obrigação do Estado ali. E isso é uma coisa que de certa forma afeta diretamente todo o comércio de um modo geral, até pela questão do empreendedorismo, né? Até o Cindy Lojas, ele tenta nessa questão ser, que nem o nosso diretor executivo fala, uma escola do varejo, né? Nós tentamos capacitar os empresários da região, os nossos associados, para que eles consigam lidar de uma forma melhor, inclusive com momentos como o que a gente teve na pandemia, né? Acabou pegando muitos empresários despreparados para aquela realidade e acabou, literalmente pegou eles despreparados e eles não tinham um embasamento para lidar com aquela situação, né? Então, acho que isso entra praticamente muito dentro dessa pauta da educação, assim, né? O que o senhor acha, aí é uma pergunta bem objetiva, assim, o senhor acha que teria uma forma da gente conseguir lidar desde a base da educação lá nessa questão, implementação de escolas técnicas, por exemplo, isso já passa a ser já uma iniciativa, né, para isso. Aí o que o senhor acha dessa questão, assim, teria como a gente já trabalhar na base para que em alguma, Deus nos livre, mas em algum novo problema semelhante à pandemia, a gente, de certa forma, o empreendedor já estar melhor preparado, porque de certa acabou com a economia, né? Principalmente pelo fechamento, pelo desemprego, afetou todo mundo de um modo geral, né? O senhor acha que a educação, de repente, teria como a gente usar, através da educação, da base da educação ali, para auxiliar nessa questão? Sim, na verdade deveria, né? Na verdade, eu trabalho alguns temas nesses quase 12 anos de Câmara de Vereadores que são fundamentais. Primeiro, a questão da sustentabilidade, como eu disse, do trânsito seguro e dos direitos da criança e adolescente. E a gente precisava ter, junto com esse exemplo, no currículo das nossas escolas. A gente precisava ter isso. Porque assim a gente prepara não tão somente o cidadão para o emprego, mas também para a vida. E a gente não tem feito isso. Eu quero trazer um exemplo. A gente tem o UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E a UERGS, ela é preparada para atender às peculiaridades regionais, tanto na geração da economia, na preparação do profissional. A gente poderia ter aqui um polo em Gravataí pensando nesse tema do empreendedorismo, como também nesse tema da indústria. A gente precisava ter essa conexão com o poder público. Só que, infelizmente, como eu tenho dito, a educação do nosso estado ficou para trás. A educação do nosso estado tem crescido que nem cola de cavalo, né? Porque a gente debate todos os outros temas e vai deixando a educação, que é o pilar fundamental do desenvolvimento de uma nação. Eu, particularmente, tenho uma esperança muito grande que o próximo governo comece a pensar num projeto de educação a longo prazo. A gente teve exemplos, né? Pós Segunda Guerra, Coreia, Japão, própria Alemanha, foram
países que foram totalmente destruídos e hoje através da educação. A ser, né? Não, são referência. Potência. Como eles fizeram isso? Eles priorizaram. A gente não tem como ter 10 prioridades. A gente precisa ter uma. E a prioridade de um governo do Estado tem que ser a educação, porque a educação vai dar as condições necessárias para todos os outros setores, desde a agricultura, desde a indústria, desde o setor de serviço, comércio e serviços. Assim a gente pensa um Estado de qualidade, com a condição de gerar emprego e renda, e um Estado que vai pensar nos gaúchos e gaúchas com toda a necessidade que precisa. Excelente. Vamos pular um pouquinho dessa seara, Paulo. A gente quer entender um pouquinho mais. Gravataí tem um tamanho hoje de 500 km² aí, 196 km. Uma área rural muito grande, né? E a gente tem visto que o que sustentou até agora foi o agro, né? E a gente tem tido incentivos para os agricultores aqui de Gravataí. Durante a pandemia eles puderam, o agricultor de pequeno porte, ele conseguiu vender, né? Conseguiu fazer com que aquele alimento que ele plantava lá chegasse até as mãos das pessoas através de um programa municipal. O que a gente consegue dizer para o agronegócio de Gravataí, né? Que a gente consegue fazer um trabalho junto ao teu mandato, né, com eles lá, para que ele consiga fortalecer o negócio dele, para que ele consiga ampliar o negócio dele, e até mesmo, Gravataí já foi um polo do leite muito forte, né, e hoje nós enfraquecemos muito isso, né. O que tu tem para falar para que daqui a pouquinho esse cara do agronegócio que está olhando a tua proposta e daqui a pouquinho quer entender o que vai sobrar para ele, né? Isso mesmo. Foi a maior bacia leiteira da região metropolitana. Aqui tinha o seu Cisso, o seu Roger Suíço, ali da região do Passo da Taquara e do Parque dos Anjos. Também nós temos a questão do hortifruti granjeiro, que é muito forte na nossa zona rural, e do minifúndio. Eu sou apaixonado pela política da agricultura familiar e a gente precisa pensar nessa conexão com a nossa cidade. Nós poderíamos ter feiras regionais, onde esse pequeno produtor fosse lá e expõe e vende os seus produtos. Ele não tem esse incentivo. Isso é um papel do poder público municipal. Garantir que tenham acesso. Nós temos inúmeras praças da nossa cidade. Nós poderíamos ter essas feiras, junto com as feiras regionais, essas feiras do hortifruti granjeiro da nossa cidade. A gente precisa ter esse incentivo. Então essa política do minifúndio, do pequeno agricultor, do agro, que aqui a gente não tem tanto a questão do agro, a gente precisa reconhecer, porque ela gera muita riqueza para muitas famílias. É o mesmo exemplo do comércio. O comércio da nossa cidade é um comércio familiar. A gente precisa valorizar o comércio da nossa cidade. Eu sou que eu compro só na nossa cidade. Eu não compro em Porto Alegre. E respeito o nosso comerciante. Eu posso citar, que não vou fazer propaganda para onde que eu compro, né? Inclusive estão aqui, são participantes do Cindy Loja, mas todos sabem. Eu valorizo a nossa cidade. Eu compro no comércio da nossa cidade. Eu compro no mercado da nossa cidade em respeito a isso. E a gente precisa olhar dessa forma, o Fabiano e André, que a gente tenha um modelo que atenda a necessidade da nossa população, que leva um produto mais barato para a mesa e ao mesmo tempo dê a condição para quem produz vender esses produtos. A gente não vê isso. E quem é que tem que fazer isso? Seria o poder público municipal. Infelizmente não tem sido uma preocupação junto com nossos pequenos produtores. É isso aí. Mais alguma colocação, meu querido? Não, eu estou satisfeito. Eu quero, já de antemão, agradecer aqui a presença do Paulo Silveira, que é candidato a deputado estadual aqui em Gravataí. Foi a primeira resposta aos nossos ofícios, né, Fabiano? Inclusive. Com certeza. Primeira resposta que a gente teve. Lembrando que estamos enviando ainda, né, alguns ofícios para todos os candidatos aqui da nossa região, para que venham apresentar suas propostas, vir para esse bate-papo aqui com a gente, organizado pelo Cindy Lojas em parceria com o Fabiano da Cidade Web.
e venham aí fazer esse bate-papo com a gente, apresentar suas propostas, para a gente apresentar, para o Cindy Lojas poder apresentar aos seus associados os candidatos, as opções a candidatos estaduais e federais. Deixar um minutinho para te se despedir do pessoal e também deixar o teu recado. Certo. Agradecer a ti, Fabiano, pelo convite. É sempre um orgulho poder estar debatendo contigo. Nós, durante muitos anos, trouxemos nossas posições através da Rádio Web. Também a ti, André, pelo esse projeto que traz e da importância que o Cindy Loja tem com a nossa cidade. O compromisso, né, pela democracia, pela liberdade, pela transparência. Quem me conhece sabe que eu tenho posições firmes, conhece a minha posição e a gente sempre tratou as prioridades da nossa cidade. A gente lá em 2013 debateu um tema que parecia, na época, não tão importante, que era a garantia do monitor para criança com deficiência na sala de aula. Nós debatemos, lutamos e garantimos isso. Agora, no final, nós debatemos o tema do IPTU verde. Eu entreguei para o prefeito, lá em novembro do ano passado, um projeto de lei tratando sobre o IPTU verde, que garante também a questão da sustentabilidade. Fui firme quanto ao aumento de impostos e quero dizer que nós teremos logo, após a eleição, uma surpresa. O governo municipal quer debater uma nova matriz tributária na nossa cidade. Quer discutir o ITBI, o ISSQN, o IPTU, e eu sou contra isso, porque nossa população já paga imposto demais e tem poucos serviços entregues a ela. Eu quero dizer a cada um e cada um dos nossos associados do Cindy Loja, e muitos já me conhecem, que o Paulo Silveira será uma voz firme no Parlamento Gaúcho, quanto ao aumento de impostos, pelo fim do imposto de fronteira, pela uma condição melhor para os nossos empreendedores e empreendedoras da cidade e da região, porque é isso que é o papel do deputado. Então, se você puder ir acompanhar nosso trabalho, estou na rede social com Paulo Silveira 40 no Instagram, Paulo Silveira no Facebook, no Twitter Paulo Silveira 40, e eu tenho certeza que juntos nós podemos fazer uma corrente que vai garantir uma representação digna contra o pedágio na 118, pela uma saúde de qualidade e a regionalização dela e principalmente contra o aumento de impostos. Um abraço, bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, eu quero agradecer também aos nossos apoiadores aí que estão sempre no projeto aqui da Rádio Digital Cidade Web, nosso querido ParkSeg Distribuidora no Parque dos Anjos, meu querido Vanderlei, lá na Antônio Gomes Correia, 825, tudo em peças e acessórios para o seu movimentador de portão, desde o controle, aquela cremalheira, o motor você consegue ali com o Vanderlei. 3106-3404, né? Ele também é associado ao Cindy Lojas. Meu querido Sabor Caseiro, João, que tem... colocou para nós aqui, né, sempre um café da manhã aqui, com os nossos candidatos, né, André? Troço fora de série. Excelente. Um abração pro meu querido João, lá para sua esposa, lá na Auxiliadora, na rua Paulo Coetes 281, entrega no 3423-1534, Sabor Caseiro, lá na Auxiliadora. Uma super padaria, parceira da Cremolato também, que está junto com a gente. E associada a Cindy Lojas. Associada a Cindy Lojas. Mazá Cuias, no Parque dos Anjos, na Antônio Gomes Correia 226. O Michael lá, um abração para ele, nosso super parceiro. Estamos aí também com o João Frango Assado, no Parque dos Anjos. Você que está querendo no sábado ou domingo comer aquela galinha bem assada, um churrasquinho, João Frango. 986470832, 986470832, nosso parceiro também da Cidade Web. Um forte abraço para todos vocês. Eu me despeço aqui do Paulo Silveira. Obrigado mais uma vez. As o meu colegão André sempre aqui. à disposição da e comunidade. toda a nossa equipe, o Marlon aqui que veio, que é do marketing também do Cindy Lojas, está aqui nos ajudando, aqui nos apoiando e com certeza a gente vai estar te esperando no próximo bate-papo. Um forte abraço. Abraço. Tchau, tchau.